Teus filhos saberão viver e no submundo não vão se envolver e no futuro com Deus irão somar. Sim, pessoal, eu quis iniciar esse vídeo porque hoje eu vou falar sobre os filhos. Porque hoje, infelizmente, muitos filhos estão corrompidos, pervertidos, estão matando a mãe, o pai, os filhos, estão roubando, estão praticando coisas muito erradas, cometendo crimes. E isso é algo errado. Por que é algo errado? Porque alguma falha aconteceu. Porque possivelmente os pais não o educaram de forma correta, de forma simples e de forma perfeita. Não ensinaram aos seus filhos o caminho que eles devem andar. O caminho do bom procedimento, dos bons valores éticos e morais. Para que eles tenham civilidade no mundo, sejam pessoas que não possam se corromper em tempo algum. Porque os pais que os ensinaram deram o próprio exemplo de vida deles. Assim, os filhos foram crescendo por essa educação, vendo que os seus pais não praticavam coisas erradas. E isso é importante demais, para forjar o caráter dos seus filhos, para que eles no futuro não possam se envolver em práticas erradas, práticas criminosas, pelas quais podem ser presos, digamos assim. Então, se você não quer ter esse desgosto de ver o seu filho sendo preso ou até mesmo sendo morto por causa de cometer crimes por aí, o que o pai e a mãe devem fazer é ter a responsabilidade e eficiência de educá-los corretamente, com os bons valores morais e éticos, para que eles possam crescer. E quando chegarem na velhice, quando tiverem lá 70, 80 ou 90 anos, não vão se desviar em tempo algum do ensinamento que receberam dos seus pais. Isso é importante, algo sério, que deve ser levado em conta sim. Porque hoje, infelizmente, a sociedade, ou o mundo de forma geral, está, de certa forma, sendo algo que está corrompendo a mente dos filhos, levando os filhos a serem teimosos, irreverentes, filhos que não respeitam autoridades superiores, filhos que reclamam, enfim, filhos que são mimados, digamos assim. Então, tem muitas coisas acontecendo no mundo hoje que estão, de certa forma, sendo absorvidos pelos filhos. Pode ser na música, nos filmes, enfim, em livros, em propagandas, com o objetivo claro de desviar os filhos de um caminho exemplar e irrepreensível, sem mácula e sem dolo algum em suas vidas. Então, é preciso que exista da parte dos pais essa vontade de educar os seus filhos com bons valores éticos e morais, para que eles possam ser exemplos, para que nenhuma indignidade alguém possa ter que dizer a respeito deles em tempo algum. Esse é o resultado eficaz de um bom ensinamento, de uma boa doutrina, de uma boa educação cívica e moral. Porque hoje, infelizmente, hoje, infelizmente, a imoralidade está tomando conta de muitas pessoas, pervertendo muitas vidas, principalmente os filhos. E isso é ruim. Não se pode esperar nada de bom de coisas imorais que estão pouco a pouco minando a mente dos filhos e tornando eles pouco a pouco pessoas que não vão dar um bom resultado no mundo em tempo algum. E hoje existem muitos filhos nessa condição. Então, para acabar com esse mal, ou seja, para cortar esse mal definitivamente pela raiz, os pais têm a responsabilidade de fazerem isso. Não deixe isso para as escolas ou os professores. Não, os professores vão lá para ensinar matemática, geografia, português, inglês, enfim. Essas matérias curriculares aí das escolas. Mas a educação tem que
ser em casa, feita pelos próprios pais. E os pais não podem negligenciar essa responsabilidade em tempo algum. Não podem terceirizar a educação dos seus filhos com ninguém. Então, para encorajar, estimular, incentivar hoje aos filhos, e principalmente aos pais, para educar os seus filhos de forma correta e perfeita, eu vou ler aqui um texto que fala exatamente sobre isso. Está aqui no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 1, do versículo 8 ao 19. Então, os filhos hoje, eles têm que ser educados contra as seduções dos pecadores. Então eu vou ler aqui esse texto que é muito bem claro e simples. Ele diz assim, ó: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue. Espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. Traguemo-los vivos como o absinto. Não, peraí. Traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos. Encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte sobre nós. Teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então, essas palavras são úteis para que os filhos possam ouvir. E são úteis também para que os pais possam entender que devem educar seus filhos com responsabilidade e eficiência, para que no futuro você veja os resultados da sua educação sendo exteriorizados para os seus filhos, diante de todas as pessoas, diante do mundo, da sociedade de forma geral. Eles vão exteriorizar isso sendo pessoas irrepreensíveis, educadas, civilizadas, que tenham um bom respeito das pessoas. As pessoas vão olhar para eles e verem que são pessoas prudentes, que não se envolveram com coisas erradas, que têm a consciência tenha consciência limpa por não se envolverem com práticas erradas. Então, hoje existem muitos pecadores por aí que estão tentando envolver e enredar os seus filhos em coisas erradas, em práticas erradas, como eu li aqui nesse texto. Mas se o filho tiver recebido um bom ensinamento que lhe faça agir de forma prudente, ele não vai se deixar levar por essas palavras de pessoas que querem seduzi-los para que eles possam cometer crimes por aí, se envolvendo em coisas erradas. Não, mas eles não vão deixar que isso aconteça com eles, porque eles receberam um bom ensinamento, uma boa doutrina dos seus próprios pais, uma boa educação eficaz na vida deles. Isso tem que ser algo que seja que esteja na vida deles de forma perfeita para sempre.
eles nunca vão abandonar o ensinamento que receberam dos pais, em tempo algum. Pelo contrário, eles vão praticar esses ensinamentos, dia após dia, sem parar. E isso é algo saudável, que tem que ser algo que eles mantenham em suas vidas. Então, eu espero que essa palavra possa ajudar as pessoas hoje, os pais, para que assim possam colher os bons resultados dos ensinamentos que eles mesmos transmitiram para os seus filhos, pelo próprio bom exemplo deles mesmos. Então, isso vai fazer com que futuramente os filhos deles não se envolvam com o submundo, com as porcarias que existem nesse mundo, com as imundícias, com as contaminações do mundo, que levam as pessoas para terem vidas estragadas, apodrecidas, contaminadas, pervertidas. Como existem muitos filhos hoje por aí que estão nessa condição. Então, se você não quer ver seus filhos nessa condição, comece a hora a educá-los da maneira perfeita. Como esse provérbio aqui de Salomão fala claramente sobre isso. Então, é isso que tem que acontecer. Para que você que é pai ou mãe possa dormir tranquilo, sabendo que seu filho está no bom caminho e do qual ele nunca vai se desviar em tempo algum. Porque o ensinamento que você fez ele aprender vai guardá-lo de todas essas coisas. Todos esses males não vão afetar em tempo algum. Pelo contrário, ele vai combater esses maus, essas coisas ruins, as quais eles não vão se envolver em tempo algum. Então, isso é importante, que deve ser feito mesmo. Então, eu espero que essa mensagem possa causar esse efeito. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.